Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe aquela sensação de conflito entre os seus valores e o que todo mundo ao redor parece estar fazendo? Pois é, na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa passagem de quase 2000 anos, lá da Carta aos Tessalonicenses, para ver o que ela tem a dizer sobre relacionamentos e moralidade, bem aqui no século XXI. Essa frase, ela soa familiar, não é mesmo? Aquele dilema que a gente sente quando as nossas convicções batem de frente com a cultura. E para a gente explorar essa tensão, vamos conhecer a história da Maria. A nossa história começa com um dilema super atual que uma personagem chamada Maria viveu no seu caminho de volta para casa, dentro do metrô. Então, imagina a cena. Maria, cansada, dentro de um metrô lotado, só rolando o feed do celular para passar o tempo. De repente, ela vê uma postagem da Carol, uma amiga de infância falando que está num relacionamento aberto. E os comentários? Só aplausos. Lacrou, é isso aí, viva a sua verdade. Maria, claro, fica feliz pela amiga, mas ao mesmo tempo sente um incômodo, sabe? Aquilo não bate com os valores que elas duas aprenderam juntas crescendo na igreja. E bem no meio dessa confusão de sentimentos, o celular dela vibra. É uma notificação de um aplicativo da Bíblia com esse versículo aí. Para Maria, aquilo foi como uma luz no meio do túnel. Uma palavra que a fez parar e pensar: ué, e se existir uma sabedoria sobre relacionamentos que a cultura de hoje simplesmente esqueceu? A experiência da Maria nos joga de cara com a grande pergunta que guia toda essa nossa análise. Essa questão que o texto bíblico que a gente vai ver agora se propõe a responder. E a resposta, ou pelo menos um caminho para ela, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Um texto escrito para uma comunidade que, assim como a nossa, também vivia sob uma pressão cultural enorme em relação à ética sexual. Para a gente entender bem o texto, tem uma palavrinha grega que é fundamental: porneia. Ela geralmente é traduzida como imoralidade sexual. E no contexto dessa passagem específica, ela se refere a toda a prática sexual que acontece fora do padrão que, segundo o texto, foi estabelecido no casamento entre um homem e uma mulher. Essa definição é a base de todo o raciocínio que vem a seguir. E aqui a gente vê um verdadeiro choque de mundos. De um lado, a cultura da época, que muitas vezes enxergava o corpo como um instrumento para o prazer, algo sem muita importância. Já do outro lado, a visão cristã era radicalmente diferente. O corpo é uma criação valiosa de Deus, faz parte de quem a gente é e, mais ainda, é o templo do Espírito Santo. Entender essa diferença de mentalidade é crucial para sacar o que Paulo estava dizendo. Com essa base bem estabelecida, a gente chega no que o texto chama de chamado santificação. E olha, isso aqui não é só sobre evitar o que é errado, não. É sobre construir ativamente algo bom e positivo na vida. Vamos ver como isso funciona na prática. Essa tal de santificação tem consequências bem práticas. Ela começa dentro de cada um, com a ideia de controlar o próprio corpo, de tratá-lo com honra. Depois, ela se vira para fora, para o outro, com a instrução de não ofender, de não passar dos limites, e, por fim, vem um alerta contra defraudar, que é basicamente usar ou enganar alguém para tirar vantagem. É uma ética completa, que envolve autodomínio e respeito pelo próximo. E o texto leva esse assunto muito a sério, muito a sério mesmo. De acordo com o versículo 8, ignorar esse ensinamento não é só discordar de uma opinião humana, de uma filosofia. O texto apresenta isso como um ato de rejeitar o próprio Deus. Bom, a partir de tudo isso que a gente viu, dá pra gente tirar 4 princípios, 4 ideias centrais que funcionam como pilares para um relacionamento que busca honrar a Deus. O primeiro pilar É o chamado a uma vida casta. E o que isso significa? É uma busca ativa, consciente, por honrar a Deus com o corpo e nos relacionamentos. E isso envolve não só as ações, mas também os pensamentos e as palavras que vão contra esse princípio de pureza. Vamos para o segundo. O casamento. Aqui, ele é visto como uma união abençoada, algo que foi instituído por Deus lá na criação, entre um homem e uma mulher. É apresentado como lugar ideal pensado para comunhão, para intimidade e para formar uma família. O terceiro pilar. O adultério. Ele é tratado como uma quebra direta daquele compromisso sagrado do casamento. E o foco aqui é no estrago que ele causa, a destruição da confiança, do amor, que são a base de toda essa união. E por último, o quarto pilar. Amar e honrar. Esse aqui é sobre a prática, sobre o dia a dia. É um chamado para viver em fidelidade, com respeito e cuidando um do outro.
E o grande modelo para isso, segundo o texto, é o amor sacrificial de Cristo pela Igreja. Um padrão tão alto que, ao mesmo tempo, nos lembra de como a gente precisa de graça e perdão. E com isso, a gente meio que fecha o círculo. Todas essas ideias, o corpo, o casamento, o dilema da Maria lá no metrô, tudo isso se amarra numa mensagem final, que é uma mensagem de esperança. Então, o que fica de tudo isso? Primeiro, a ideia de que o corpo é sagrado, é um templo. Segundo, que o casamento é uma bênção que deve ser honrada. Mas o texto também é muito realista, sabe? Ele reconhece que a natureza humana é frágil, que a gente erra. Só que a conclusão não é de condenação. Pelo contrário, ela aponta para uma paz que, segundo a fé cristã, a gente só encontra no perdão que vem através de Cristo. E, para fechar, essa análise não termina com uma afirmação, mas deixa uma pergunta no ar para a gente refletir. De que maneira o perdão oferecido por Cristo pode trazer esperança justamente para aquelas áreas da vida onde a gente mais falha? Uma pergunta que fica para cada um de nós.